Uma boa noite a todos. Nós saudamos os amigos e irmãos com a paz de Cristo. É uma grande alegria iniciarmos essa classe bíblica que tem como título geral Nisto Cremos. Na verdade, é um seminário. Nós estaremos juntos por algumas semanas estudando as 28 crenças fundamentais apresentadas na Palavra de Deus. E você é o nosso cordial convidado. Antes de iniciarmos a palestra, eu quero dizer para vocês que aí na descrição do vídeo há um link. Não acesse o link agora, não. Ao final da palestra, o link vai permanecer ainda por alguns minutos para que você preencha ali um pequeno cadastro. Você vai levar no máximo 1 minuto para preencher ali algumas perguntas. Qual é o nosso objetivo? Vejam bem, como eu disse, esse seminário vai durar algumas semanas. Você que é nosso convidado, é nosso irmão, mas que não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao se cadastrar, estará não concorrendo ao livro, porque nós vamos dar o livro, não sorteando o livro, não haverá sorteios nesse seminário. Se você assistir a 80% das aulas, nós teremos 20 aulas no total. Então, se você assistir pelo menos 80%, então você pode assistir pelo menos 16 aulas. Se você assistir às 16 aulas, você vai receber na sua casa inteiramente grátis esse livro, Nisto Cremos, que contém tudo aquilo que nós vamos explicar aqui ao longo das próximas 20 semanas. Entenderam? Então, se você não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pense bem, se você está frequentando a igreja, mas não é batizado ainda, você não consta do rol de membros da igreja. Porque alguns já dizem, pastor, eu já sou adventista, amém. Mas se você não é batizado ainda, preencha o cadastro, tá ok? Você que é de uma outra denominação, está assistindo esse seminário, preencha ali o cadastro, tá ok? Você que já foi batizado na igreja adventista, mas por essas coisas da vida, quem sabe um problema, uma dificuldade, afastou-se, mas quer voltar para o aprisco do Senhor, preencha também esse formulário, tá ok? Não será necessário preencher o formulário em cada aula, você vai preencher apenas uma vez, tá ok? Então você preenche hoje, tá ok? E na próxima aula, na próxima sexta-feira, dia 16, quando vamos estudar sobre a Santíssima Trindade, você só vai, ao acessar a palestra, colocar o seu nome e a localidade ali no chat. Então, por exemplo, hoje eu me inscrevo, Roberto Mota, coloco ali o nome, o endereço, o telefone. Na próxima sexta-feira, quando eu entrar no link para assistir a segunda aula, eu não preciso preencher o formulário novamente. Eu simplesmente coloco Roberto Mota, São José do Rio Preto. Tá ok? E você, então, se assistir, como eu disse, pelo menos 80% das aulas, receberá inteiramente grátis na sua casa esse belíssimo livro contendo as 28 crenças fundamentais da Bíblia Sagrada. Nesse momento, eu peço que você incline a fronte e nós vamos então orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de iniciarmos mais um seminário, mais uma classe bíblica. Estaremos aqui algumas semanas estudando o Assim Diz o Senhor. Dá-nos sabedoria, humildade, para que sempre façamos o melhor para o Senhor. Abençoe a cada pessoa que está participando desse seminário, que está assistindo essa live, e que possam entender que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Abençoe a cada família, a cada lar que está nesse momento ligado aqui a essa transmissão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vejam bem, queridos, nós tínhamos, quando planejamos esse seminário, tínhamos a ideia de termos aqui um outro formato, outros pastores participariam aqui com a gente, mas por causa da pandemia, eu mesmo estou isolado aqui no estúdio. Nós estamos hoje aqui com o Alfeu e com o Frank, que estão numa outra sala, e há outras pessoas que estão ajudando na transmissão, que estão em home office, tá ok? Entre elas está a Laura, que vai estar interagindo com vocês aí no chat, tá ok? Agradeço ao pastor Lanza, ao pastor Assírio também,
pelo apoio que deram a esse projeto. Aliás, não apoio, né? A ideia é de todos nós, mas especialmente do pastor Acílio Alves, e com toda a assistência técnica dada pelo NUCOM, que é o Núcleo de Comunicação aqui da Paulista Oeste, que tem como líder o nosso conhecido pastor Lanza. Então, agradeço a todos que estão colaborando com essa transmissão. Sem mais delongas, vamos para a primeira aula de hoje, ok? Não se esqueça, ao final da aula, você vai lá e preenche, então, o formulário. O primeiro tema do nosso seminário não poderia ser diferente. O tema é as Sagradas Escrituras. Nós vamos estudar um pouco sobre a Bíblia Sagrada. Vejam bem, há 28 crenças fundamentais na Bíblia. Assim ensinam os adventistas do sétimo dia. Né? Nós queremos que há 28 crenças fundamentais, todas elas importantíssimas. Mas qual é a principal doutrina? Olha, a principal doutrina, a principal crença, é a crença na revelação de Deus. É a crença nas Sagradas Escrituras. É uma questão de prioridade lógica. Alguém pode dizer, não, pastor, eu creio que a principal doutrina é a da salvação. Não, pastor, eu penso que a principal doutrina é a volta de Jesus. Não, pastor, eu penso que a principal doutrina é o ritual do santuário. Outros podem pensar, não é, que é o batismo bíblico, que é o batismo no Espírito Santo. Ora, eu sei que há várias ideias diferentes, e algumas pessoas pensam coisas diferentes em relação a esse assunto, mas é uma questão de prioridade lógica. Vejam bem, para eu ensinar a doutrina da salvação, eu preciso do quê? Da Bíblia. Para falar sobre a volta de Jesus e os sinais da volta de Jesus, eu preciso da Bíblia. Para falar sobre o ritual do santuário no Antigo Testamento, e para ensinar o que o Senhor Jesus faz no céu hoje, no santuário celestial, eu preciso da Bíblia. Para falar sobre a Santíssima Trindade, eu preciso da Bíblia. Então, todas as doutrinas bíblicas devem estar alicerçadas na palavra de Deus. Então, é uma questão de prioridade lógica. E, em primeiro lugar, eu preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática. Ok? Vejam bem, antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Ao longo do seminário, nós vamos estudar sobre a criação de Deus, a origem do mal e a queda do homem. Mas antes do pecado, Deus falava com o homem face a face no Jardim do Éden. Como o pecado faz separação entre Deus e o homem, Deus então passou a se revelar, passou a conversar com o homem de maneiras diferentes. A palavra revelação vem do latim, ela veio para o português, né, tendo como, né, base o latim. A raiz vem do latim. Né? Revelo. Remover, velo, véu. Revelação significa literalmente mover o véu ou abrir as cortinas. A ideia aqui é a seguinte, é como se Deus estivesse atrás de uma pesada cortina. E Deus, então, não poderia ser conhecido. Como eu disse, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, Deus estaria atrás de uma pesada cortina e esse Deus seria incognoscível. Ele não poderia ser conhecido. Agora, esse Deus, então, o que ele fez? Ele se revelou. Ele abriu as cortinas. Na verdade, na palavra de Deus, ele escancarou as cortinas. Ele se revela para que o homem possa conhecê-lo e conhecer também qual é a sua vontade. Deus se revela de algumas formas diferentes. Eu vou apresentar aqui pelo menos 4 formas, tá ok? Há o que nós chamamos revelação geral e revelação especial. E esses 2 tipos de revelação são subdivididos, né, em outras 2 formas. Eu vou mostrar para vocês agora. Vejam bem. A revelação geral, queridos, a revelação da parte de Deus, ocorre através da natureza e através da consciência ou da razão humana. Então, Deus se revela através da natureza e também através da consciência. Vamos mostrar aqui alguns versículos bíblicos. Vários já vão aparecer aí no quadro, para ganharmos um pouco de tempo. Alguns eu vou direto aqui na Bíblia, tá bom?
Mas vários textos já aparecem aí no quadro, acompanhe então a leitura. Vejam só. Revelação geral. Deus se revela através da natureza. Há vários versículos que falam isso. Eu leio aqui o Salmo 19. Eu poderia dizer Salmos, capítulo 19. Mas como eu estou citando apenas um salmo, né? Então está correto, é Salmo 19. O nome do livro é Salmos, porque são 150 salmos. Quando eu estou citando apenas um salmo, eu uso então, né, o singular. Salmo 19, o versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Um outro texto que fala sobre a revelação de Deus através da natureza. Romanos 1, o versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram o quê? Criadas. Deus é o criador de todas as coisas. Através da natureza, ele se revela. Mesmo vivendo no mundo, em parte, não é destruído pelo pecado, embora o homem tenha corrompido a natureza, ainda assim, no mundo corrompido pelo pecado, ao olharmos para a natureza, ainda podemos divisar as mãos, não é, de um Deus criador. Até alguém disse, não é, certa vez o seguinte, a natureza e todo o universo, não é, isso segundo os ateus, né? A natureza e todo o universo é a obra mais extraordinária criada por ninguém. Porque dizem, não é, os ateus que o mundo surgiu do nada. Não é? Assim ensinam os evolucionistas. Nós vamos ter uma aula sobre esse assunto no futuro próximo. Mas é claro, queridos, que há um ser inteligente por trás da criação. Por um ateu, toda essa beleza é obra do acaso, é obra de ninguém. A Bíblia ensina que há um Deus, há um ser inteligente, há um ser criador por trás de todas as coisas da natureza. Então, apesar da natureza corrompida pelo pecado, ainda podemos divisar as mãos de um Deus criador. E Deus se revela também através da razão ou da consciência humana. O texto está aqui, Romanos 2, os versículos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente a lei, né, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos. Embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então vejam bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Os gentios não têm a palavra de Deus, não têm a lei escrita. Mas muitas coisas eles entendem pela própria razão, pela própria consciência. Por exemplo, qualquer ser inteligente, usando a razão, sabe que matar é errado, que matar é um crime. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha acesso à Bíblia, sabe que roubar é pecado, que roubar é errado. Então, notem, a própria consciência e a própria razão, não é? Deus se revela através da consciência e através da razão. Agora, vejam só. Somente a natureza e somente a razão ou a consciência humana não seriam suficientes para entendermos toda a revelação divina. Então, Deus achou por bem se revelar de pelo menos duas outras formas, mais duas outras maneiras. Vejamos. Na revelação especial, a revelação geral e a revelação especial. Na revelação especial, Deus se revelou de uma forma extraordinária e suprema através da pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E se revela também através das Escrituras Sagradas, né, através da Bíblia. Vejamos aqui alguns versículos. Agora eu abro a Bíblia, aqui em Hebreus 1, os versículos 1 a 3. Se você está aí na sua casa, abra, não é, a sua Bíblia ou o smartphone e acompanhe a leitura. Está apenas a referência aí, Hebreus 1, os versículos 1 a 3.
Nós cremos que o autor da carta aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. Eu sei que há alguma divergência em relação a esse assunto, né? Alguns pensam que podem ter sido outros autores, mas nós cremos que foi o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus. Eu leio então o capítulo 1, os versículos 1 até o comecinho do versículo 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele aqui o Senhor Jesus, né? Que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então vejam bem, Deus falou de várias formas, né, aos pais no passado. Mas nos últimos dias, aqui o apóstolo Paulo falando sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? João, capítulo 1, versículos 1 em diante. Então, o apóstolo Paulo diz que a maior revelação, então, é a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio para fazer o Pai conhecido. Nós vamos ainda estudar esse assunto em aulas futuras, mas eu creio que já é o suficiente para você entender que a maior revelação de Deus é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Deus se revela também através da sua palavra. E agora eu quero mostrar aqui vários versículos bíblicos. O primeiro deles está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, e o versículo 13. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 13. Procura aí na sua Bíblia, tá ok? Eu leio aqui na minha. Carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 2 e o versículo 13. A primeira carta, o capítulo 2 e o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de nós, né, a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então vejam bem, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês receberam a palavra, eu falei para vocês, eu apresentei a palavra para vocês, mas vocês entenderam que essa palavra não era minha, vocês entenderam que a palavra de fato é de Deus. Então notem, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz, olha, eu fico muito feliz, eu fico grato, porque vocês estão recebendo a epístola, estão recebendo a carta, e vocês estão entendendo que essa palavra que eu estou apresentando para vocês não é a minha palavra, e sim a palavra de Deus. Porque, de fato, Deus revela através das Escrituras. Amós 3, o versículo 7. É um livro do Antigo Testamento. Amós 3, o versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vejam bem, queridos. O Senhor Deus se revelou aos profetas. Ao se revelar aos profetas, ele apresentou conteúdo para esses profetas. Depois capacitou os profetas para apresentarem de forma confiável aquilo que lhes foi o quê? Revelado. A palavra profeta, em grego, é profetês. Você sabe que o Antigo Testamento, a maior parte dele foi escrito em hebraico, algumas poucas passagens, alguns poucos versículos escritos em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra profeta em grego é profetês, que significa literalmente o seguinte, aquele que fala no lugar de. Então, o profeta é aquele que fala no lugar de Deus. No Antigo Testamento, há várias palavras traduzidas para o português como profeta. A principal delas é nabi, que significa aquele que vê, ou o anunciador. Então, o profeta via aquilo que Deus revelava, não é? E depois ele comunicava para as pessoas a palavra de Deus, a vontade de Deus. O outro texto bíblico, segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1,
os versículos 20 e 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, os versículos 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então notem, homens dirigidos por Deus, guiados pelo Espírito Santo, não é? Apresentaram a profecia, não segundo a vontade humana, mas segundo o quê? A vontade de Deus. A origem das profecias bíblicas é o próprio Deus, é o próprio Senhor. Deuteronômio 29, 29, um outro livro do Antigo Testamento. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então, aquilo que não foi revelado pertence a Deus. Ok? Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, vejam, o que não está revelado, eu não posso ficar especulando. Para nós, o que interessa é o assim diz o Senhor. Então, aquilo que não foi revelado, aquilo pertence a Deus, pertence ao Senhor. Agora, o que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Não apenas agora, para todo o sempre, para que sigamos as palavras da lei, tá ok? E possamos então entender o assim diz o Senhor. Um outro texto bíblico, aqui o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz o seguinte, aqui é o finalzinho do versículo 15 e todo o versículo 16. 2 Timóteo 3, os versículos 15 e 16. É finalzinho do 15 e todo o 16. Então, o apóstolo Paulo diz a Timóteo, olha, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Então, notem, o apóstolo Paulo está dizendo que Timóteo conhecia todas as sagradas letras, as sagradas escrituras, desde a infância. E diz que a Bíblia Sagrada, as sagradas escrituras, podem nos tornar o quê? Sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E diz mais que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Mais um versículo bíblico, Romanos 15, o versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos o quê? Esperança. Então vejam, nós veremos aqui vários versículos bíblicos que apresentam a Bíblia como sendo a palavra de Deus, a revelação de Deus. Através da Bíblia, nós podemos entender o assim diz o Senhor. Aliás, vejam só que interessante esse dado que eu vou mostrar para vocês. No Antigo Testamento, nós encontramos 130 vezes a frase e veio a minha palavra do Senhor. Então, o profeta muitas vezes escreveu, veio a minha palavra do Senhor. Quantas vezes? 130 vezes no Antigo Testamento. E ainda no Antigo Testamento, há 359 vezes a frase, assim diz o Senhor. Então, se você somar aí 359 com 130, vai dar 489, correto? Isso mesmo, 489. Então, 489 vezes no Antigo Testamento, está muito claro que Deus, ao se revelar para o profeta, apresentou informação, conteúdo. Pode ter sido através da própria palavra falada por Deus, pode ter sido um sonho ou uma visão, mas havia conteúdo. Por que eu estou dizendo isso? Porque há no mundo evangélico atual uma falsa doutrina, que é a teologia do encontro. O que é que ensina a teologia do encontro? A teologia do encontro ensina que a Bíblia simplesmente é uma coletânea de encontros que os homens tiveram com Deus no passado.
Então, Moisés teve um encontro com Deus no passado, ele simplesmente relatou como é que foi essa experiência, esse encontro com Deus. Davi teve um encontro com Deus no passado, e então ele relatou como é que foi essa experiência. Daí o nome Teologia do Encontro. Então, a Bíblia simplesmente seria um relato de encontros que os homens tiveram com Deus no passado. É lógico, queridos, que esses encontros foram importantíssimos, não é? A experiência dos profetas foi importantíssima, mas a teologia do encontro diz que, por exemplo, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, Deus não falou nada. Moisés simplesmente viu a sarça ardente lá, queimava e não se consumia, e depois Moisés simplesmente saiu dali emocionado, impressionado por aquela experiência, e escreveu aquilo que ele sentiu daquele encontro com Deus. E essa falsa teologia ensina hoje que a Bíblia só serve para nós estudarmos e apreciarmos esse encontro que os homens tiveram com Deus, para que nós mesmos tenhamos a mesma experiência. Então é muito comum, ao ministrarmos um estudo bíblico, por exemplo, a pessoa dizer o seguinte: não, essa foi a experiência de Moisés, essa foi a experiência de Paulo, essa foi a experiência de Davi. Eu vou contar para você qual foi a minha experiência, queridos. Eu, como adventista do sétimo dia, creio que a experiência pessoal é importantíssima, é lógico. Eu mesmo tenho contado a minha experiência, do meu relacionamento com o Senhor Jesus. Agora, como é que eu posso saber se a experiência que aquele indivíduo está contando é da parte de Deus ou não? Como é que eu sei se o sonho que o irmão teve, ou a irmã disse que teve, é da parte de Deus ou não? A pessoa se come demais à noite, sofre com má digestão, tem uma indigestão terrível à noite, tem pesadelos, depois chega no final de semana na igreja e vai contar testemunho, dizendo que Deus revelou. Então, notem, há sonhos da parte de Deus, sim, eu creio que Deus pode se revelar através de sonhos e visões. Mas tem muito sonho que é da parte da pizza. O camarada encheu a cara de comida à noite, passa mal, depois vai contar testemunho na igreja. Então, como é que eu sei se aquela experiência que o irmão ou a irmã disse que teve com Deus é de fato da parte de Deus? Vou mais longe ainda. Como é que eu posso saber se a doutrina ensinada pela igreja A ou pela igreja B é da parte de Deus ou não? Qual que é a fonte de autoridade? Como é que eu posso provar a teoria? Como é que eu sei se aquilo que o padre, o pastor Mota ou qualquer líder religioso por aí ensina é verdade ou é mentira? Ora, eu preciso testar, não é? Eu preciso testar as doutrinas, testar a experiência. Aonde? No assim diz o Senhor, que é a única regra de fé e prática. Notem, há igrejas por aí, especialmente a maior igreja cristã, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e nós amamos muito os nossos irmãos católicos e respeitamos, mas a Igreja Católica ensina que a maior autoridade é a própria igreja. É a igreja que diz o que é certo e o que é errado. Então, o alicerce é a igreja, e a Bíblia, então, está alicerçada sobre a igreja. Esse é o ensinamento católico. É a igreja que diz, não é, o que é certo, o que é errado e como interpretar a Bíblia. Nós, adventistas do sétimo dia, e creio que muitos evangélicos também, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, o alicerce da igreja tem que ser o quê? O assim diz o Senhor. A doutrina bíblica, a doutrina da igreja, não pode ser baseada no que o irmão acha, no que o pastor acha, ou no sonho do irmão ou de uma irmã. A doutrina tem que ser baseada, alicerçada no assim diz o Senhor. Por isso que nós ensinamos que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Vejam bem, eu disse no início da palestra que após o pecado, Deus passou a se revelar de outras formas, não é? A revelação geral, a revelação especial, se revela através da natureza, através da razão, mas de uma forma muito especial, através da pessoa do Senhor Jesus e através do quê? Das Escrituras Sagradas. Então, revelação, queridos, é sempre teocêntrica. A origem da revelação é o próprio Deus. O propósito inicial da revelação é comunicar informação ao profeta.
Então Deus comunicou informações ao profeta. E o propósito final é trazer o homem a uma comunhão mais íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro propósito é comunicar informação. E qual que é o objetivo dessa informação? É trazer o homem para a comunhão com Deus, para um convívio mais íntimo com o nosso Criador. Quando o Senhor Deus revelava a sua vontade para os profetas, esse era o primeiro passo do processo. O segundo passo era a inspiração. Vejam bem, o Senhor Deus, ele não ditava as palavras para o profeta. O profeta não ficava ali sentado ali numa mesa, com a pena nas mãos ali, ouvindo o que Deus estava ditando e ele simplesmente copiando. Não é? Eu sou do tempo que tinha ditado na escola ainda. A professora chegava, ditado, pega uma folha aí e começava a ditar. Não é? Então a professora falava e eu simplesmente ia copiando ali. Deus não ditou a palavra, a sua palavra para os profetas. Ele se revelou através de sonhos, através de visões, muitas vezes conversou com os profetas, mas ele não ditou palavra por palavra. Então, para que o profeta, falho, pecador, não cometesse algum erro ao comunicar a revelação, Deus, na segunda parte do processo, ele o que? Inspirava o profeta a escrever de forma confiável, de forma fidedigna, aquilo que foi revelado. A palavra inspiração significa literalmente o Espírito em. Então, o Espírito Santo inspirava o profeta para que ele escrevesse de forma confiável aquilo que lhe foi o quê? Comunicado. Para que não houvesse ruídos nessa comunicação. Tá? Então Deus revelava para o profeta e agora inspirava o profeta a escrever de forma confiável. E o processo continua com a iluminação. Ora, iluminação é o processo pelo qual Deus habilita qualquer pessoa sincera a entender a sua palavra. Então, quando você orar a Deus, você não ora pedindo revelação ou inspiração. Você ora pedindo iluminação, porque a revelação já está aqui. Deus revelou os profetas e inspirou os profetas para escreverem de forma o quê? Confiável. Eu sei que há muitos irmãos por aí, em outras denominações, que ficam orando por revelação, pedindo revelação de Deus. Ora, queridos, a revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. Eu vi até uma charge aí, algum tempo atrás, não é? Camarada ajoelhado, dizendo: Senhor Deus, fale comigo. Senhor Deus, fale comigo. Senhor Deus, fale comigo. E aí aparece a mão assim de Deus, entregando a Bíblia para ele. A revelação de Deus, queridos, é a Bíblia. Eu não preciso de mais nenhuma revelação. Tudo o que eu preciso para a minha vida espiritual, para a minha salvação, já está revelado, e através da inspiração, Deus capacitou os profetas para escreverem de forma o quê? Confiável. Agora eu oro pedindo iluminação. Quando você for estudar a palavra de Deus, peça iluminação. E Deus, através do Espírito Santo, ilumina a sua mente para que você possa compreender as verdades bíblicas já reveladas na sua palavra. Ok? Agora vejam bem. Me permitam rapidamente explicar algumas coisas para o bom andamento das próximas aulas. Há muitas pessoas que estão assistindo a palestra agora que já são adventistas do sétimo dia. Há tantas outras pessoas de outras denominações, mas há algumas pessoas, quem sabe, que estão pela primeira vez abrindo a Bíblia. E leva algum tempo para aprender a manusear a Bíblia. Então vejam bem, a Bíblia, queridos, é dividida em duas partes. Tá? Antigo Testamento e Novo Testamento. Se você tiver uma Bíblia em mãos, você pode abri-la agora, normalmente na primeira página, na segunda página, aí, sempre tem uma página de rosto, depois a primeira ou a segunda página, tem o índice geral dos livros da Bíblia. O Antigo Testamento é formado por 39 livros, e o Novo Testamento, 27 livros. No total, as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, não é uma coletânea
de 66 livros. A própria palavra Bíblia, não é? Vem do grego, através do grego para o latim, do latim para o português, biblos, não é? Que significa livros. Então, a Bíblia, a palavra Bíblia significa livros, porque de fato a Bíblia é uma coletânea de 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E se você abrir a Bíblia, como eu abri aqui, você vai encontrar a sequência aqui dos livros. Os livros da Bíblia não estão na ordem em que eles foram escritos. Estão numa ordem mais ou menos cronológica de eventos. Por exemplo, o primeiro livro do Antigo Testamento a ser escrito não foi Gênesis, foi Jó. Jó foi escrito por Moisés. Quando Moisés estava no deserto de Midian, ele escreveu o livro de Jó. Alguns até ensinam que Moisés teria conhecido a Jó pessoalmente. Mas isso é outra história. O fato é que Moisés escreveu o livro de Jó. Mas não é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o livro das origens, Gênesis. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam uma porção chamada de Torá, não é? Ou Pentateuco. Na verdade, a Torá pode significar todo o Antigo Testamento. Mas o Pentateuco, os 5 primeiros livros, a palavra Pentateuco significa 5 livros. Os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, formam o Pentateuco. Depois, se você acompanhar aí na sua Bíblia, nós temos alguns livros históricos. São livros que narram a história do povo de Israel. Quais são esses livros? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São 12 livros históricos. Ok? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, até Esther. Depois nós temos 5 livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos. Eles foram escritos na forma de poesia. Depois nós temos aqui os profetas. Há os profetas maiores e os profetas menores. Essa divisão, profetas maiores e menores, não se deve à importância do livro, não é? E nem somente ao tempo de ministério de cada profeta. Há profetas importantíssimos do Antigo Testamento que não escreveram absolutamente nada. E também do Novo. João Batista, por exemplo, foi um profeta de Deus e não escreveu absolutamente nada. Então, quando falamos de profetas maiores e menores, isso se refere à extensão dos livros que foram escritos. Então, os 5 profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, não é um profeta, né? Mas é um livro escrito por Jeremias, então Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel são 5 livros dos profetas maiores. Depois nós temos aqui 12 profetas menores. Quais são os 12 profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, são os 12 profetas menores, formando, então, o Antigo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, são 27 livros. Quais são os 27? Os primeiros 4 são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Provavelmente, o último livro da Bíblia a ser escrito foi o 4º evangelho, o Evangelho segundo João. O último livro da Bíblia a ser escrito não foi o Apocalipse. Mas, como eu disse, os livros estão numa ordem mais ou menos cronológica de eventos. Por isso que o primeiro livro é o Gênesis, o último é o Apocalipse. Porque todas as profecias bíblicas, convergem para o Apocalipse e se cumprem no Apocalipse. Nós vamos estudar muitos temas aqui dentro do livro do Apocalipse. Mas o Apocalipse não foi o último livro a ser escrito. Provavelmente, quase que com toda certeza, foi o 4º evangelho, o Evangelho segundo João. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois nós temos as epístolas. A maioria das epístolas ou cartas foram escritas
pelo apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, que não é o Iscariotes. Então, são as epístolas ou as cartas, a maioria delas escritas pelo apóstolo Paulo. E o último livro, então, aqui, nessa ordem cronológica, é o livro do Apocalipse, que é um livro profético. Tá, ok? Agora, vejam só. Quando estivermos estudando a Bíblia, eu sempre falo o nome do livro, tá ok? O capítulo e o versículo. Agora, vejam só. Quando a Bíblia foi escrita, ela não estava dividida em capítulos e versículos. O profeta foi escreveu o livro na íntegra. Não dividiu o livro, não é, em capítulos e versículos. Aliás, a Bíblia foi escrita num período de mais ou menos 1.600 anos. Desde o primeiro livro que foi escrito, Jó, até o último livro, João, nós temos um período aqui de mais ou menos 16 séculos. Algo em torno de 1.600 anos. E é a autoria de Deus, obviamente, não é? Mas que através de pelo menos 40 autores. Ok? Agora vejam só. Quando eles escreveram a Bíblia, escreveram, não é, o livro na íntegra. Isaías, por exemplo, não dividiu em capítulos e versículos. Escreveu o livro na íntegra. Agora vejam só. Como seria difícil para nós hoje procurarmos um texto bíblico, não é? Se não tivéssemos a referência. Então, notem bem. Stephen Langton, que era um clérigo, não é? Depois ele foi arcebispo da Cantuária, ele foi professor de teologia, não é? Ele dividiu a Bíblia em capítulos. De fato, outros já haviam dividido a palavra de Deus em capítulos. Só que existiam diferentes escolas. Por exemplo, o livro de Marcos, não é, que tem 16 capítulos, o Evangelho segundo Marcos, que tem 16 capítulos, chegou até 50 em algumas divisões da Bíblia. Então, esse erudito, Stephen Langton, percebendo isso, o que ele fez? Ele, estudando a palavra de Deus, dividiu, não é? Fez uma outra divisão. Dividiu a Bíblia em 1.189 capítulos. Tá? Livro por livro, foi dividido em capítulos, e essa divisão feita por Stephen Langton é o que nós temos em mãos hoje. Tá, ok? A Bíblia dividida em 1.189 capítulos. Mais ou menos 300 anos depois, Robert Estienne pegou esses capítulos e dividiu em versículos. Copistas judeus já haviam dividido o Antigo Testamento em versículos, mas não em capítulos. Então, Robert Estienne pegou essa divisão em versículos do Antigo Testamento e dividiu também o Novo Testamento, os capítulos, em o quê? Em versículos. Então, nós temos aí 31.102 versículos. Essa divisão é obra de Robert Estienne. Então, vejam. Esses dois homens, eu creio que foram dirigidos por Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, saiba que, quando eu estou com a Bíblia aqui aberta, aleatoriamente, em Isaías 37, o profeta ele escreveu Isaías 37, versículo 1. Não, isso foi obra bem posterior, mas facilitou muito o estudo da palavra de Deus. Hoje é fácil nós encontrarmos no versículo bíblico. Eu digo o nome do livro, eu digo qual é o capítulo e digo qual é o versículo. Agora, embora seja uma ferramenta importantíssima, isso trouxe pelo menos uma consequência negativa. Qual que é a consequência negativa? Muitas pessoas citam apenas um versículo bíblico, tirando esse versículo fora do seu contexto. Então, é uma ferramenta importantíssima, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos, mas não podemos nunca esquecer que esse capítulo e esse versículo está num contexto mais amplo. Quando eu leio um versículo bíblico, para entender bem esse versículo, eu preciso entender tudo que está ao redor desse versículo. Tudo que foi escrito antes e tudo que foi escrito depois. Para entender um capítulo da Bíblia, muitas vezes, eu tenho que ler o livro inteiro.
Às vezes, para entender um versículo do profeta Isaías, eu tenho que ler todo o capítulo. Ou, às vezes, todos os 66 capítulos de Isaías, para entender o que o profeta está dizendo. Muitas vezes, para entender um versículo bíblico, eu tenho que ter um panorama geral de toda a Bíblia. Então, eu nunca tiro um texto fora do contexto. Ok? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas, pastor, é tão difícil ler a Bíblia, é tão complicado. Quando nós falamos sobre profecias bíblicas, nós vamos dar algumas dicas de como interpretar a palavra de Deus. Você não deveria perder nenhuma aula, porque uma aula está intimamente vinculada a outra aula. Tá ok? Então, em algum momento do seminário, eu vou falar sobre as profecias bíblicas e nós vamos mostrar como interpretar essas profecias bíblicas dentro da própria Bíblia. Mas já adianto o seguinte, o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia se auto-explica. O melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Mas algumas pessoas dizem, pastor, mas é tão difícil ler, é um livro tão extenso. Até alguém já me disse, é o maior livro já escrito. É o maior, sim, no sentido de importância, tá ok? Mas não é o livro mais longo. Há livros mais extensos do que a Bíblia. Se você for um leitor médio, assim, mediano, se você gastar aí 20 minutinhos, meia hora por dia, ao longo do ano, você lê a Bíblia inteira. Pastor, mas eu tenho pouco estudo, pouca leitura. Tudo bem, gaste 1 hora por dia. Ao longo do ano, você lê toda a Bíblia. Dedique tempo estudando a palavra de Deus. Você pode ter certeza absoluta. Qualquer coisa, por mais assim, insignificante que pareça, qualquer coisa que te afaste do estudo da Bíblia é um inimigo. Eu preciso gastar algum tempo diariamente para estudar, ou assim diz o Senhor. Pastor, mas isso é um livro tão antigo, não é? Será que aquilo que foi escrito para os filipenses, para os romanos, para os coríntios, vale para nós hoje? Queridos, é lógico. Quando o apóstolo Paulo escreveu as epístolas, por exemplo, ele não pensou no Roberto Mota, no século XXI, fazendo uma live no meio de uma pandemia. Mas a palavra de Deus transcende o tempo. São princípios eternos. Então, aquilo que foi escrito, por exemplo, por Moisés no Antigo Testamento, vale para nós hoje. Ou, por exemplo, quando o Antigo Testamento, ali no 5º mandamento nós encontramos, honra teu pai e tua mãe, não vale para hoje? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É apenas um exemplo. Agora vejam, a Bíblia, queridos, não caducou, não. Não é um livro ultrapassado. Aliás, é o livro mais moderno que existe, é o livro mais atual. Eu poderia dar vários exemplos, né? Vou dar apenas alguns rapidamente. Vejamos alguns temas que estão na moda hoje. Uma discussão muito grande e importante em relação ao racismo. Essa é uma discussão atual, não é? Temos discutido e falado sobre o racismo. Obviamente, queridos, racismo, além de uma doença mental, racismo é, segundo a Bíblia, pecado. Vejam só, poderia citar vários versículos. Olha só, Gálatas 3, o versículo 28. Gálatas 3, 28. O que diz o apóstolo Paulo? Diz que não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Todos nós somos um. Aliás, uma das grandes lutas de Deus, não é, com a igreja cristã primitiva, foi quebrar, não é, o preconceito que eles tinham em relação aos gentios. Os judeus achavam que a salvação era só para eles. Quando, não é, aqueles judeus se converteram ao cristianismo, eles continuaram achando que só o povo de Israel poderia ser salvo. E de várias formas na Bíblia, Deus tentou quebrar esse preconceito para que o evangelho fosse levado a todo mundo. Então, o verdadeiro cristão não tem nenhum tipo de preconceito. Vocês querem um ensinamento mais moderno do que esse? Outra discussão atual é em relação à ecologia, à preservação da natureza. Há centenas de versículos bíblicos, menciono uns 2 ou 3 aqui. O Salmo 50, nos versículos 10 e 11, Deus diz que todos os animais do campo pertencem a Ele.
Diz que todos os animais, tanto selvagens quanto domésticos, pertencem a Deus. Deus criou esses animais e ama esses animais. Ora, se é criação de Deus, eu, como cristão, tenho que aprender a amar, não é? A criação de Deus e a preservar a natureza. No Salmo 24, versículo 1, Deus diz o quê? Do Senhor é a terra, e todos os que nela habitam, tanto seres humanos quanto animais. A terra pertence ao Senhor. O Senhor Deus criou a terra. E é nossa missão, como seres humanos, especialmente como cristãos, defendermos a natureza, protegemos a natureza. Aliás, Apocalipse, capítulo 11, Apocalipse 11, o versículo 18, entre outras coisas, a Bíblia diz, em Apocalipse 11, 18, que o Senhor Jesus vem, a Bíblia ensina que o Senhor voltará a esse planeta, brevemente vamos estudar esse assunto, a volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem, ele volta, entre outras coisas, para destruir os que destroem a terra. Então notem, a Bíblia fala sobre preconceito, fala contra o racismo, fala sobre ecologia. A Bíblia fala sobre uma alimentação melhor, que provavelmente poderia evitar uma série de doenças, de epidemias, de pandemias, simplesmente se colocássemos em prática o assim diz o Senhor. A Bíblia, não é, ensina a honrar o pai e a mãe, a respeitar as autoridades. E a lista é enorme, queridos. A Bíblia é um livro moderno, é um livro atual. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Você vai encontrar na Bíblia, né, o assim diz o Senhor. Então, indo para a parte final aqui, vejam só. Um resumo do que nós dissemos hoje. Né, é que nisto cremos, é a primeira crença. O que nós cremos, queridos? Que as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Ok? Segundo ponto. Nesta palavra, né, nas Escrituras Sagradas, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. Terceiro ponto. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. E o quarto ponto, né? As Escrituras Sagradas constituem a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras constituem o padrão de caráter. A Bíblia é normativa em relação ao comportamento do verdadeiro cristão. B, a prova da experiência. Como é que eu vou saber se a experiência, minha experiência, ou de outro indivíduo, é da parte de Deus ou não? Através da Bíblia. C, o autorizado revelador de doutrinas. Toda doutrina de qualquer igreja tem que estar alicerçada na Bíblia. Não assim diz o Senhor. E, finalmente, aqui D, né, uma subdivisão do quarto ponto, as Escrituras Sagradas constituem o registro fiel, o fidedigno dos atos de Deus na história. Esse é o resumo do que foi apresentado aqui nessa noite. E eu encerro agora lendo o último versículo bíblico. O último versículo bastante conhecido, João 5, e os versículos 39 e 40. João 5, 39 e 40. Você sabe de cor, eu também sei, mas quero abrir na Bíblia aqui. João 5, 39 e 40. Examinais as Escrituras. O verbo aqui, queridos, no original, ele pode ser traduzido tanto no imperativo quanto no indicativo. O verbo no original pode ser traduzido no imperativo ou no indicativo. Só que o contexto aqui é muito claro. Então a tradução correta é no indicativo. Por isso que não está escrito examinai, não é imperativo, não está mandando examinar. Está no indicativo. Porque o Senhor Jesus está dizendo para os judeus o seguinte: olha, vocês examinam as Escrituras, né, porque pensam ter nela a salvação. Vocês têm que entender que é a meu respeito que a Bíblia fala. Vamos ler aqui, olha só.
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, Jesus está dizendo, vocês estudam a Bíblia, que vocês entendem que na Bíblia vão encontrar a salvação. E está correto isso. Agora, vejam só. São elas mesmas que testificam de mim. O problema é que os judeus estavam lendo as Escrituras, mas não estavam entendendo que o Senhor Jesus é o Messias. Então, não adianta eu ler toda a Bíblia, decorar a Bíblia, não é? E não entender que o Senhor Jesus é coeterno com o Pai, que Ele se fez carne, veio a esse mundo, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e brevemente virá esse planeta, não é? E vivos e mortos serão então julgados. Versículo 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. É justamente o que ele está dizendo. Olha, estudem a Bíblia, continuem lendo a Bíblia. Agora entendam que o principal, o fundamental é entender que o centro da Escritura, o centro da palavra de Deus é a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ok? Para que nós também tenhamos o que? A vida eterna. Vamos gastar tempo, queridos. Gastamos tempo com tanta coisa, né, que não alimenta a nossa alma. Gaste 15 minutinhos por dia, 20 minutos, meia hora, 1 hora por dia, se você puder, estudando assim, diz o Senhor. Eu convido você para essa experiência, para essa jornada. Antes da oração final, eu quero relembrar que logo após a oração, entre ali, né, no link e preencha ali os dados do cadastro, tá? Para você receber, se assistir a 80% das aulas, inteiramente grátis na sua casa, sem nenhuma despesa, este livro extraordinário, Nisto Cremos. Você quer seguir com essa jornada? Quer estudar a palavra de Deus, que vai alimentar a tua mente, vai alimentar a tua alma? Um cantor popular chamado Cazuza, ele escreveu várias músicas, uma delas era Ideologia. Ele dizia o seguinte: ideologia, eu quero uma para viver. Todos nós precisamos de uma filosofia de vida, de uma ideologia. A principal filosofia, a principal ideologia é a ideologia cristã, que vai me dar uma vida melhor hoje, mas acima de tudo, a vida eterna. Incline a sua fronte, eu vou orar a Deus nesse momento. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos juntos aqui, estudando a Tua Palavra. Vimos que as Sagradas Escrituras são a revelação especial que o Senhor colocou nas nossas mãos hoje, para entendermos qual é a Sua vontade para a nossa vida. Na Palavra de Deus, na Tua Palavra, nós vamos encontrar a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós vamos aprender quem é o Senhor. Vamos entender qual é a sua vontade para a nossa vida. E vamos entender que brevemente Ele voltará para nos levar para morarmos com o Senhor para todo sempre nas mansões celestiais. Que possamos gastar mais tempo estudando a Tua Palavra. Que possamos entender qual é a Tua vontade para a nossa vida. Eu peço que abençoes a cada pessoa que assistiu a essa palestra com paz, com saúde, com inteligência, com recursos materiais, mas acima de tudo, que o Senhor Jesus habite na mente e no coração de cada pessoa que nos ouve nesse momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.